Sabe quando você tá num rodízio de pizza e assim, nada tão a cara do brasileiro do que a própria instituição rodízio de qualquer coisa? Chega o garçom do teu lado, ele estende aquela forma circular, fatiada em pedaços igualmente distribuídos de gostosura e felicidade. Aí você aguarda educadamente ele falar o nome da pizza, né? Já que a gente pressupõe que você teve uma boa educação, pra aí sim você decidir se pede ou não um pedaço. Só que nessa hora, o nosso garçom sofre um tipo de lapso borgiano e acaba dizendo a coisa mais abstrata possível. Ele olha no fundo dos seus olhos e diz algo do tipo: Ah, pizza da volta dos que não foram. Ou assim, sendo um pouco mais pé no chão, ele pode também só dizer: Pizza mineira. E olha que eu sempre que vou num rodízio, eu peço um pedaço dessa bendita pizza. Mas se alguém chegar e... não sei. Não sei o que seria uma pizza mineira. Não é fácil que nem uma calabresa cebolada, sabe? Eu não faço ideia do que seria uma pizza mineira. Dito isso, pra mim, eu acho que esse caos fictício, um pouco de invenção, um pouco de autobiografia, ilustra relativamente bem o que a gente se propõe a fazer aqui. Eu me chamo Heitor, sou um singelo entusiasta de literatura e esse é o programa Não Leio Sinopse. Um nome bem sugestivo. Partindo do princípio que eu acho muito maneiro ler livros sem saber de suas sinopses, eu nem abro suas orelhinhas lá ou leio biografia de autor, eu apenas pego, abro e leio. E essa é basicamente a nossa ideia aqui, e fazemos isso juntos durante um único episódio. Por exemplo, se eu olho na minha bagunça aqui, eu vejo que tem um livrinho de bolso que eu comprei numa das últimas vezes que eu fui num sebo. É um livro já bem surradinho do Balzac. Nunca li nada do autor, conheço só de nome, sei que é um autor assim bem conhecido da literatura francesa e provavelmente essa foi a razão que me fez pegar isso daqui, mas assim de resto, sei de pouco a quase nada. Nesse livreto, aqui tem duas histórias, mas vamos escolher só uma para exemplificarmos aqui o que seria o Não Leio Sinopse. O título do livro é A Mulher Abandonada. E é aí que a mágica começa, meus amigos. Eu poderia entreter vocês com malabarismo, mas a essência de um programa de rádio não me permite tamanha ousadia. Então eu tenho que recorrer a um recurso áudio não visual. Enquanto o Heitor do passado, que no caso é esse que tá falando aqui agora, faz um certo, por exemplo, um beatbox. Com o poder da edição, o Heitor do futuro, que no caso sou eu que estou falando, então assim pra vocês provavelmente não mudou nada, mas assim, eu posso dizer que eu já tô no dia seguinte do nosso primeiro encontro, e dessa forma eu sou capaz de dizer também que eu acabei de ler A Mulher Abandonada do Balzac, uma novelinha um pouco mais de 40 páginas, e ainda digo mais, posso dizer que eu achei ela bem maneira, uma boa leitura. Pra quem achar que isso tudo não passa de uma farsa, aceita que esse é o nosso formato, tá bom? Aceita que dá menos, aceita. Pra vocês, eu vou falar um pouco da história, né? Pra quem não tá acreditando em mim. O livro trata da ida de um jovem rapaz, o nosso barão Gaston de Noailles, Gaston do nosso French, que sob a prescrição médica ali dos médicos parisienses, ele tem que refugiar-se no interior do país pra ver se consiga apaziguar ali os males que assolam sua boa saúde. Aparentemente, o Balzac ia descrever uma literatura de costume, né? O começo dessa novelinha é muito marcado por um grande panorama das personagens que compõem o retrato daquela província, né, para onde que o nosso jovem personagem ele vai parar. O autor, ele demonstra muita competência, nossa, olha quem tá falando, né? Mas ele consegue passar muito essa sensação imutável da rotina dessas pessoas, desse lugar, né? Que passa até a refletir um pouco da imutabilidade que atravessa as opiniões tanto religiosas ou políticas ou morais dessa galera. Temos também refugiado nesse mesmo fim de mundo, né, que sustenta uma certa nobreza superficial, de muito status e pouco dinheiro, a nossa Marquesa de Beauchamp, né, outro frente cantando aí, é que o maior crime da nossa coitada é simplesmente ela amar demais. História vai, história vem, parece que o Ted provinciano pega nosso jovem Gaston, né, e faz com que desperte um interesse amoroso por essa misteriosa mulher rejeitada por essa sociedade da futilidade, que faz com que ela viva totalmente isolada lá na sua casona, enquanto o nosso jovem barão, ele fica rodeando essa propriedade e começa a se apaixonar por uma figura que sequer conhece, né? E esse drama todo é desencadeado simplesmente pelo fato dela ter passado por um divórcio ou algo parecido com isso. E como toda história de amor, pelo menos na literatura, a farra dos nossos pombinhos, né, dos nossos dois amantes, acaba virando um tipo de bomba relógio, que basta a gente aguardar que alguma hora vai explodir.
Mas não vou entrar mais em detalhes aqui não, tá bom? Eu acho que foi uma boa leitura, uma leitura que vale a pena e pra quem ainda não leu, não vou tirar a chance de ler. E pra quem já leu, só falta a oportunidade pra gente bater aquele papinho. Com isso, acho que dá pra entender um pouco, né, o que seria a essência do Não Leio Sinopse. É algo entre literatura e nada, né? E olha assim, que modéstia à parte, pra falar de nada, eu me considero uma boa praça. E só mais uma coisinha, a periodicidade do programa é um mistério, digamos, até que pra mim, mas não desanima não, tá bom? Que a gente chega lá. Depois do primeiro, é a gente torcendo pra que venha o próximo, e aí depois pelo próximo, e depois pelo próximo e por aí vai. Tá certo? Então eu fico por aqui, mas a gente se vê depois. Eu não vou prometer, mas pode acontecer. Fechou? Até mais.